ou já ouviste falar de Salomão? Salomão foi o terceiro rei de Israel e o filho de Davi. E ele passou a ser conhecido por causa da sabedoria em que ele carregava. E por causa da sua sabedoria, ele ganhou notoriedade no seu reino e fama, riquezas e muito mais. E também ganhou a popularidade após a construção do Templo de Salomão. O templo considerado o maior feito durante o seu reinado. E no vídeo de hoje devemos contar a história que a Bíblia Sagrada não mostra do desvio de Salomão. Então, gente, estamos a falar do que aconteceu antes que Salomão se desviou, ou qual o motivo que o levou a desviar-se. Então, se você gostou desse tema, se inscreva logo no nosso canal, ative o sininho de notificação e deixe logo seu like. Não sem mais demora, vamos embora ao vídeo. Puxa a vinheta. Então, pessoal, para quem não me conhece, chamo isso a palavra de sabedoria. E eu sou Paulo Branquinho, o Templo de Salomão. A Bíblia nos mostra pouca coisa acerca da vida do rei Salomão. E a maioria dessas coisas a qual nós iremos abordar nesse vídeo só encontramos no Testamento de Salomão e também na chave menor e maior. E esses são livros da autoria do próprio Salomão que não foram incluídos na Bíblia Sagrada. E isso serviu para complementar as escrituras sagradas, porque muita gente se pergunta, mas Salomão se desviou, por que ele se desviou e como que ele se desviou? E isso por causa da sua imensa sabedoria. Normalmente um homem sábio não podia deixar com que aquilo acontecesse com ele. Mas por que aconteceu? E aquilo teve que acontecer por causa dos seus bens material ou riqueza que ele possuía. Então, gente, acho que você já sabe, né? Quando você tem dinheiro, você pode tudo. Quando você tem fama, muita gente se interessa contigo. Então, você pode pegar qualquer gata que você quiser e todas vão te aceitar. E esse foi o caso de Salomão. Por ele ter tanta riqueza e ser um homem mais admirado, as mulheres facilmente se encantavam por ele. Mas, neste caso, foi ele que se encantou tanto por uma mulher que acabou dando o primeiro passo do seu desvio. Então, por ele apoiar as mulheres e várias culturas em sua casa, ele também admitia a presença de vários deuses em sua casa. Isso porque respeitava a decisão e escolha das suas mulheres, que algumas eram estrangeiras, vindo das suas alianças ilícitas. Mas por aí estava tudo bem, até que encontrou uma sunamita. E essa sunamita era tão bonita, segundo a descrição do rei Salomão, que inclusivemente esta sunamita havia feito um jogo de chantagem. Se quiser dormir comigo, tens que fazer um ritual. E numa primeira fase, Salomão acabou negando esta ideia de oferecer sacrifício para poder dormir com ela. E de acordo com as pesquisas, nós podemos ver que Salomão depois teve que aceitar o pedido da mulher. Mas para aceitar, ela teve que fazer mais um joguinho, lhe pedindo que esmagasse alguns gafanhotos para assim poder dormir com ela. Nós podemos entender que o sacrifício que a sunamita queria era a morte dos bebês, mas Salomão não aceitou, e sim ofereceu os gafanhotos como sinal de sacrifício a um deus. E por causa disso, a glória de Deus se desviou de Salomão e ele ficou fraco para poder aceitar todos os desejos das suas mulheres. Mas afinal de contas, qual era a razão de ter feito esse ritual ou esse sacrifício? A tal mulher. O Deus a qual eles invocavam para oferecer sacrifício, acreditavam que era um Deus que dava mais prazer na cama. Então ele acabou entregando a sua vida a esse Deus do prazer para estar com o amor da sua vida. E ele teve este momento que acabou desviando ele. E também na descrição dele, ele disse que depois daí ele acabou também de construir até templos mesmo para que essas mulheres pudessem adorar os seus deuses. E alguns rabinos vêm contando ainda ao respeito do que Salomão teve que fazer após a visita do anjo. E depois, após a visita do anjo, Salomão se recusou a se endireitar aos caminhos de Deus. Isso por causa da visão em que o anjo mostrou a ele e revelações dos demônios a qual o anjo veio apresentar. Mas, indo mais à frente, Salomão admitiu adorar esses demônios e manter contatos com eles. Salomão tinha muitos objetos mágicos, como tapete voador, mas existiu uma coisa que o anjo Miguel veio dar a ele, que fez com que ele dominasse ou teve poder sobre o mal. O visitou o arcanjo Miguel, que o deu um anel mágico com o símbolo da estrela de Davi.
E esse anel mudou completamente a vida de Salomão. E com esse anel ele podia aprisionar, dominar e conversar com os demônios. Até inclusivemente ele poderia mandar alguns demônios a fazer algumas missões. E de fato ele fez, ordenando os demônios a trazer alguns instrumentos para a construção do templo de Deus. E ele teve, acredita-se que ele teve a ajuda da construção do templo de Salomão com 72 demônios. Eles são 72 demônios que compõem a Guetia revelado na chave menor de Salomão. E após Salomão vendo essa atuação, ele começou a se encantar mais pela hosta da maldade. E ele sabia exatamente o que eles eram capazes de fazer ou o que eles não eram capazes. E ele decidiu se encontrar com o príncipe dos demônios. E esse príncipe é o Belzebu, que comandava todos eles. E acredita-se que esses demônios um dia decidiram-se em rebelar-se perante a Salomão. E quando se rebelaram, disseram que o templo de Salomão seria dividido futuramente. E o Salomão teve que ser enganado por alguns demônios e levaram o seu anel mágico e jogaram no rio. E dali Salomão ficou tonto, gente. E Salomão teve que ser banido da sua própria comunidade por causa dessas informações que o povo de fato sabia. E ele começou a andar em vários quilômetros da cidade de Israel. E por isso ele escreveu um livro, deixando claro o porquê que se desviou, ou como isso tudo aconteceu, até mesmo adorar demônios. E a história ainda vem nos acrescentando, dizendo que Salomão, ele teve que encontrar o anel dentro da boca de um peixe que estava a ser vendido no mercado. E depois disso ele levou o anel mágico e foi se vingar do príncipe dos demônios. E ele, após a vingança, ele tomou o reino de volta e decidiu voltar para Deus. E se reconciliou depois o reino nas mãos do seu filho. Essas são as histórias que foram banidas na Bíblia. E essas histórias não são permitidas encontrar em igrejas. E por isso que nós resolvemos falar dessa história cá no nosso canal, porque não existe outro lugar que podemos falar essas histórias sem ser barrado. Então, se você gostou deste tema, deixa logo o seu comentário. Até o próximo vídeo.